Fala pessoal, hoje eu quero fazer 3 breves considerações sobre a chamada polarização política. Ontem, com a decisão do STF, que anulou o processo do Lula, tornou ele elegível de novo, volta a cena, aquela ideia de que nós vivemos num tempo de grave polarização política, uma incrível polarização e que isso é um problema, uma solução do nosso tempo, mas como se o nosso tempo fosse marcado por uma grande polarização política. Eu quero só fazer 3 breves considerações sobre esse tema. Peço que vocês assistam até o final e deixem seus comentários para dizer se o que eu estou falando faz sentido ou não. A primeira consideração é que a polarização não é uma novidade do nosso tempo. Na verdade, a polarização é muito comum ao longo da história humana. Peguem, por exemplo, quando Lutero publicou as 95 teses e ocorreu a Reforma Protestante. Uma grande polarização na Europa surgiu a partir daí, uma das maiores de todos os tempos, e que nem tem um fundamento de base assim tão diferente, porque afinal é tudo cristianismo, é catolicismo, protestantismo. Guerras ocorreram, massacres ocorreram, a população ia às ruas com paus e pedras e se agredia, se assassinava. Nas guerras religiosas entre protestantes e católicos, estima-se que tenham morrido 8 milhões de pessoas numa população europeia que era de 15 milhões de pessoas. Muitos mortos, muitos assassinatos, uma verdadeira polarização incrível que gerou consequências terríveis, cidades devastadas, uma onda de violências, de estupros, de destruições mútuas. Lá no período da Revolução Francesa, a grande polarização entre liberais e nobres, entre vertentes liberais e vertentes conservadoras, grande polarização entre as próprias vertentes liberais, os girondinos e os jacobinos, que sentavam à esquerda do parlamento, que sentavam à direita do parlamento, que deram origem à nossa própria noção política de direita e de esquerda. As polarizações religiosas e políticas atravessam toda a história da humanidade. Parece que a gente tem um gosto pela polarização. Freud costumava explicar esse nosso gosto pela polarização com base numa função de economia psíquica, no seguinte sentido. Freud dizia que no nível mais fundamental da nossa mente, o que há são pulsões sexuais e pulsões agressivas, forças que ficam exigindo uma satisfação sexual e uma satisfação agressiva. Essas forças costumam ser muito frequentemente reprimidas pela sociedade, pelo trato social, o que gera aquilo que o Freud chamava de mal-estar na civilização. Nosso mal-estar na civilização advém do monte de repressões, de recalques que a civilização impõe e que impede que a gente possa expressar de alguma maneira nossas pulsões sexuais e nossas pulsões agressivas. Uma pulsão reprimida, como dizia o Freud, isso é muito importante, ela não fica quietinha, ela não fica no lugar dela, ela não desaparece também. Pulsões, como dizia Freud, são forças constantes, forças que ficam impactando o psiquismo com uma força constante que exige satisfação. Logo, uma repressão não faz com que a pulsão fique quietinha, com que a pulsão desapareça. Pelo contrário, ela continua insistindo, exigindo satisfação e procurando caminhos alternativos de satisfação. Essa é a própria lógica do que diria Freud, de formação do sintoma. O que é um sintoma? Por que a gente está sofrendo de uma coisa que a gente nem entende bem por que está sofrendo daquela coisa? Ou se a gente analisar racionalmente, mas por que eu tenho medo disso? Por que eu estou sofrendo com isso? A gente não encontra uma explicação racional. O que acontece é um processo inconsciente de economia psíquica em que uma força, uma pulsão sexual ou agressiva reprimida, ficou insistindo, procurando caminhos alternativos de satisfação e encontrou um caminho alternativo de expressão, que gera para nós um sintoma que faz parecer que a gente está sofrendo de alguma coisa, quando a origem desse sofrimento é uma coisa completamente diferente, que num processo de análise, puxando esse fio, a gente consegue desdobrar esse sofrimento até que vai surgir, vai emergir, vai retornar aquela fantasia que foi reprimida e que ficou buscando satisfação e acabou achando uma maneira de expressão no sintoma. Então Freud diria, parece que a gente gosta tanto da polarização porque a polarização acaba operando uma certa função na economia psíquica. Pulsões agressivas reprimidas, diante da polarização, encontram o terreno fértil para se expressar. Por quê? Porque existe um outro, um grupo todo de outros, sobre os quais nós podemos, é liberado, nós podemos externar livremente nossas pulsões agressivas, porque esses outros são tão diferentes de nós, são tão terríveis, são tão maus, são tão subversivos, que a gente não só pode agredi-los, como eles devem quase ser agredidos, eles merecem ser agredidos.
Vejam que isso desempenha uma função importantíssima na economia psíquica, porque a polarização cria justamente esse terreno fértil para pulsões agressivas reprimidas se externarem livremente sobre um outro que é tão diferente, tão terrível, tão mau, que merece ser agredido e pode ser livremente agredido. Não à toa, diz Freud, cria-se polarizações até entre coisas que não tem nada para polarizar, aquilo que ele chamava de narcisismo das pequenas diferenças. Tipo, o flamenguista odeia o vascaíno odeia o botafoguense, eles se encontram na praça para se agredir mutuamente antes de um jogo. Mas qual é a diferença real entre ser flamenguista e ser botafoguense? Nenhuma, é tudo time de futebol, tudo jogo de futebol, a vida de cada um ali é extremamente parecida, pessoas que estudaram em escolas parecidas, que têm um trabalho na vida cotidiana, que têm suas famílias, uma vida extremamente parecida, mas que encontrou ali um fio de cabelo diferente, não, eu sou Flamengo, você é Vasco, para se agredir mutuamente, justamente para externar de alguma maneira essas pulsões agressivas reprimidas. O carioca e o paulista, qual é a diferença entre um carioca e um paulista? Né? Um jeitinho de falar diferente, qual é a diferença entre um argentino e um brasileiro? Nada, a vida é a mesma coisa, né? Especialmente assim, um brasileiro de classe média, um argentino de classe média, não tem diferença quase nenhuma de vida, mas cria-se aí um detalhe para criar uma diferença, criar uma polarização, justamente porque isso desempenha uma função de economia psíquica das pulsões agressivas poderem se externar. Então a primeira consideração é essa, não tem novidade nenhuma numa situação de polarização, nenhuma. Isso é muito comum ao longo da história, inclusive é muito mais comum que a humanidade esteja envolvida em situações de polarização, inclusive algumas muito agressivas, do que ela esteja num estado de suspensão das polarizações e livre consideração do jogo das circunstâncias. A segunda consideração que me parece importante nesse momento é que Bolsonaro definitivamente não é um polo. Então eu não vejo polarização onde geralmente se costuma situar a nossa suposta polarização no Brasil contemporâneo, entre Bolsonaro e forças de esquerda, entre Bolsonaro e Lula. Bolsonaro não é polo, ele não faz polo com nenhum outro polo, não existe um polo contrário ao Bolsonaro. Bolsonaro é uma força destrutiva que vem de cima para baixo, arrasando e destruindo todas as conquistas que o Brasil, a duras penas, tinha conseguido. É uma força destrutiva que vem de cima para baixo nessa gestão de pandemia que flerta com genocídio e com crimes contra a humanidade. Todo mundo sabe, não adianta dizer isso, todo mundo sabe que o Bolsonaro não inventou o vírus, todo mundo sabe que Bolsonaro não é o responsável pelas mortes, todas as mortes que o vírus causa, ninguém está falando disso. A questão é, já se sabe que usar máscara é uma medida de proteção importante contra a transmissão do vírus. Aí ele vai e diz que não é para usar máscara e promove aglomeração. Já existe vacina sendo vendida no mundo, o país tem dinheiro para comprar. Ele vai lá, escolhe não comprar e atrasa em meses os processos de vacinação. Isso é uma gestão de situação de pandemia que flerta com crimes contra a humanidade, com genocídio. Inclusive, é um estudo sério que mostra que a única explicação possível para a gestão da pandemia do governo Bolsonaro é: Bolsonaro quer nos matar. Se é isso mesmo, eu não sei, não tem como saber o que eles estão pensando, o que eles estão discutindo. Mas assim, a única explicação plausível para todas as desmedidas de proteção contra o vírus, para todas as medidas de promoção da contaminação e da morte, né, a única explicação possível é se o projeto do governo fosse matar pessoas, o que não dá para duvidar, dadas as falas e as posturas do presidente. Então eu insisto nisso. Bolsonaro não é um polo, não há polarização entre Bolsonaro e outra coisa. Para o Bolsonaro ser polarização de alguma coisa, teria que existir no Brasil algo do tipo de uma extrema esquerda extremamente violenta que quer destruir diversos grupos sociais, diversos grupos religiosos, instaurar um governo extremamente autoritário de vertente de esquerda. Isso não existe. Não, o PT não é essa esquerda, não existe, o PSOL não é essa esquerda, tanto que estão ali participando do jogo partidário. Um desses partidos, o PT, no caso, ficou 13, 14 anos no poder, não transformou o Brasil numa ditadura, manteve a mídia podendo falar diariamente contra o próprio partido. Enfim, então você é petista e o PT foi perfeito. Nada disso. Não estou nem entrando no mérito de que governo é bom ou ruim, o que faz de bom, o que faz de ruim. Falando de um ponto de vista
de polarização. Não existe polo contrário a Bolsonaro no Brasil. Ele se apresenta como uma força destrutiva que vem de cima para baixo. Isso não há polarização. Quem está sendo esmagado por essa força não faz um polo oposto a essa força. Não é polarização. É um movimento destrutivo que vem de cima para baixo. Então, por um lado, lembrando, a polarização não é nenhuma novidade na história da humanidade, pelo contrário, é o mais comum. Segundo ponto, onde a gente costuma situar a polarização hoje em dia, não há polarização nenhuma. Não há um polo oposto ao Bolsonaro. O que há são movimentos de resistência, muitos movimentos de resistência a essa força destrutiva que vem de cima para baixo, como um cometa que caiu sobre a cabeça dos dinossauros. Não tem polarização entre os dinossauros e o cometa. E a terceira consideração é que o lugar do pensamento, portanto o lugar da filosofia, não é o lugar de nenhum polo. Eu vejo muitas pessoas envolvidas com filosofia que querem reduzir o fazer filosófico, portanto o pensamento, a assumir um polo de uma determinada polarização, ou assumir uma determinada posição política muito clara, ou assumir um determinado partidarismo político e levá-lo à frente em nome da verdade, da justiça, do bem. Esse não é o lugar da filosofia, esse não é o lugar do pensamento. Nada impede que alguém que se envolva com o pensamento, vez por outra, tome posições políticas e sociais no dia a dia. Nada impede. Porém, o lugar do pensamento, o lugar da filosofia é um outro lugar, um terceiro lugar que está sempre aquém ou além das polarizações, um lugar a partir do qual se pode colocar tudo, inclusive os fundamentos que sustentam qualquer polarização, em questão. O lugar da filosofia é o lugar do abismo que põe tudo em questão, e pondo tudo em questão nos lança num lugar de puro estranhamento. Para pensar, para fazer filosofia, é preciso estranhar. E se a gente já sabe muito bem o que fazer, o que defender, para onde ir, a gente não está pensando. O saber, propriamente dito, já sempre saber o que fazer e para onde ir, é uma defesa contra o pensamento. É uma defesa contra o pensamento. Porque onde quer que haja pensamento, onde quer que venha a emergir pensamento, propriamente dito, a gente não sabe onde está. O pensamento passa necessariamente por uma experiência que é a de estranhamento radical e, portanto, de não saber ainda o que estamos fazendo aqui, para onde estamos indo, não saber ainda onde estamos, enfim, não saber. Filosofia é colocar questões, e colocar questões suspende todo o poder das respostas prontas que desde sempre já determinam o nosso pensamento, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nosso comportamento no teatro social cotidiano. Colocar questões é suspender o poder das respostas prontas. Tomar posição de cara, de saída, é já saber, ter uma resposta pronta que te diz como deve funcionar a vida, como deve funcionar a sociedade, como deve funcionar a organização política, o que você deve fazer, que é justo, verdadeiro, certo, bom. Filosofia e pensamento passa pela suspensão dessas verdades, suspensão dessas respostas prontas que desde sempre estão circulando como moeda corrente do teatro social e que nos são passadas desde muito cedo pela família, pelas mídias, pela escola, pelas relações que a gente estabelece, pelas religiões. Respostas prontas que nos dizem sempre já quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós devemos fazer, o que devemos pensar, como devemos agir, como devemos pensar. Filosofia não é isso. Filosofia é exercício de estranhamento, exercício de suspensão e suspeição em relação aos scripts pré-fabricados do teatro social. Por hoje é isso.